Vamos nessa, galera! Para concluir agora a última aula do Sniper ASG, nós temos uma aula bônus, que é a aula do trade de abertura que pode acontecer nos primeiros 10 segundos da abertura do mercado. Inclusive, nós muitas vezes referenciamos isso ao M10, que é um setup de abertura que há alguns anos atrás eu lancei. Ele era somente para dólar futuro e acabou que com a parte da ASG surgindo, os algoritmos, hoje eu estou trabalhando e lapidando isso para se tornar de fato o M10 da ASG. Entretanto, aqui ainda, pelo menos até essa data, em dezembro de 2025, eu não considero particularmente esse um setup de abertura. Ele é um sinal que acontece na abertura do mercado. Ele tem, digamos assim, ele é inspirado no M10. No entanto, ainda faltam alguns detalhes técnicos para que esse sinal de fato se torne um sinal oficial da ASG. Então, o que eu posso te garantir com relação a esse sinal? Quando ele sinaliza, o sistema só prioriza esse sinal quando existe uma maior probabilidade do preço ir a favor do que contra. Caso ele vá contra, o sinal ele é interrompido, tá? E de fato você vai ter que sair fora dessa operação. Então, como ainda faltam detalhes técnicos para concluir, digamos, um setup oficial, eu recomendo que caso você faça essa operação, você faça ela com um gerenciamento de risco, digamos assim, bem elaborado. Então, a minha recomendação é que você já faça esse setup com ordem oco configurada, ou seja, com alvo e stop. Eu acredito que o stop necessário para uma operação como essa é de no máximo 150 pontos no mini índice. Por quê? Estatisticamente, baseado em toda a minha experiência aqui, das vezes que eu vi esse sinal acontecer, ele normalmente tende a nem dar muito balanço, ou às vezes nem dá o balanço. Só que isso vai depender de onde você executa a operação. Então o grande segredo aqui nesse setup é de fato você estar muito atento ao time da sua entrada. Então vamos a um exemplo aqui desse sinal. Ó, a abertura do índice, nesse momento a ASG sinaliza, eu faço a entrada a mercado e note que a operação é extremamente rápida, já pagou 250 pontos. Foi tão rápido que eu acredito que você nem entendeu aí como que foi feita essa sinalização. E é justamente essa a questão. Imagina esse setup na mão de vários iniciantes que estão começando no mercado, que não sabem nem usar o Superdom, não sabem o que é ordem oco, não fazem ideia do que é posicionar um stop com agilidade. Então por isso que o setup ainda não foi oficializado, porque seria imprudente da minha parte aqui, digamos assim, estimular a ideia de que existe um trade fácil na abertura, mas que não exige nada do trader, né? Então viria muita gente despreparada e isso também poderia ser um problema. É um setup incrível, porque você está tendo a oportunidade de, nos primeiros 10 segundos, cara, resolver o seu dia. E é lógico, se você for um trader que entende o risco retorno dessa operação, eu acho que ele é muito válido. Como ainda faltam detalhes em termos de codificação aqui internos da ASG para que esse setup se torne ainda oficial, você vai ver ele sinalizado com alerta de alto risco também, que é inclusive aquele mesmo alerta que surge quando não há recomendação para fazer nada. Só que diferente daquele, a gente tem um contexto diferente aqui. A sinalização do setup da abertura, ou seja, dessa sinalização de alto risco que aparece, ela só indica uma direção, que é a direção para cima ou para baixo. Então, nesse caso, o sinal foi dado com a sinalização da seta para cima
indicando maior probabilidade de alta nessa abertura, diferente de outros sinais que a gente mostrou quando fica uma setinha vermelha junto, né? Então assim, para esclarecer, se aparecer ambas setas para cima e para baixo, você deve ficar de fora, não faça nada, porque ele descaracterizou o sinal. Entretanto, se o sinal for apenas direcionado a um único movimento, e essa for a primeira sinalização, ele dá o gatilho de entrada sim, tá? O que você vai fazer? Lembre-se, você precisa ter o gerenciamento. Então você pode colocar uma ordem oco, tá? Ordem cancela a ordem, para que você tenha um gerenciamento de risco mais controlado em relação a esse sinal. Nessa operação em específico, eu coloquei aqui uma ordem oco, uma estratégia configurada com alvo de 250 pontos. Ele andou muito mais que isso, não foi só 250. Se eu tivesse segurado essa operação aqui nessa demonstração, eu poderia mostrar que ela chegou a pagar ali, se eu não me engano, 700 ou 800 pontos. A gente está falando de um movimento muito rápido. Então, o grande segredo aqui nessa leitura é o seu time de entrada. Por que você tem que tomar muito cuidado com essa sinalização e por que ainda ela não é um setup oficializado? Porque aqui, vamos imaginar o seguinte, a gente está lá, pessoal, tudo concentrado na abertura do mercado, na sala. Isso não dá nem para dar uma call humana ali, de falar, pessoal, deu compra. Assim, o tempo da gente falar isso, o preço já pode ter ido embora. Então, você tem que estar com um olhar muito atento para na hora que aparecer o sinal, você já entra executando. Aí você ou vai fazer a compra mercado ou a venda mercado. Para compra mercado, só se houver 3 setinhas para cima, tá? Para venda é ao contrário. No caso, para execução de venda, a gente espera somente 3 setinhas vermelhas para baixo. E aí você vai fazer o venda a mercado, tá? É importante, turma, vocês gerenciarem o risco de vocês em relação à alavancagem certa. Então, cuidado para vocês não serem precipitados em um trade de abertura de tipo, deu sinal, vou entrar com toda a alavancagem máxima e tentar resolver a minha vida em um dia. Não façam isso, não é recomendável. Ele, inclusive, é um alerta que já sugere alto risco, porque da mesma forma que o preço pode ir muito rápido para cima, ele pode despencar também. E às vezes ele chega a andar rápido para cima, você está pensando em projetar o seu alvo, quando você vai ver ele já sai para baixo do seu preço e se você vacilar, o que estava positivo fica negativo. Então assim, é extremamente importante que você entenda o risco de executar esse setup, porque se você fizer ele com a alavancagem certa, ele se torna um trade de abertura muito legal. E o que vai acontecer? Você vai fazer aquela gordura financeira. Eu costumo dizer que o trade de abertura para mim não é para resolver o meu dia, é para ele me dar uma margem para eu operar os próximos movimentos. Então, normalmente, se eu acerto um bom movimento de abertura, legal, é uma bonificação extra. É algo que eu não esperava. Ou seja, cara, consegui fazer em 10 segundos algo que não dependeu de nenhuma análise minha. Simplesmente olhei um sinal, cliquei, a operação foi, andou, pagou, tchau, beleza. Mas, ao mesmo tempo, se acontecer de vir ao contrário, a alavancagem que eu já projeto para essa operação, ela também não me machuca. Então, é importante que vocês alinhem essa expectativa e não esperem um milagre financeiro em relação a esse setup, tá? Nós tivemos já muitos exemplos do M10 quando ele sinaliza e o preço simplesmente vai embora. Ó, eu fiz a entrada no 515, tá? No que eu fiz no 515, esse preço chegou a andar muito mais aí. Tá lá, ele já tá no quase 815. Tá indo embora, tá?
Mas eu já tinha zerado aqui com ordem oco. Lembra que eu falei para vocês? Falou, ó, lá na ordem oco eu já tinha fechado aqui a posição. Bateu o alvo, fechou, tá maravilha. Se eu tivesse segurado um pouquinho mais, teria pego aí bem mais pontuação. Não tem problema, tá? Enfim, então é um setup muito legal. Existem dias em que isso, cara, já vi acontecer assim do preço subir 900 pontos seguidos através dessa sinalização. Mas é importante compreender que se você não entrou no primeiro momento, se você decide entrar depois, igual o cara pode olhar isso aqui e ver todo mundo na sala, gain, aí o cara compra aqui. Pô, aí você tá comprando, cara, no final do movimento, já era. Você vai ficar enroladaço aí, imprudência total, amadorismo total se você fizer isso. Não faça isso. Não recomendamos que você faça isso, tá? Pô, não vi o movimento, não entendi, fiquei de fora? Beleza. Então, já foi. Quem pegou, pegou. Se você não pegou, você teve a oportunidade de ver o movimento acontecer. E isso vai servir como um lembrete para que na próxima vez você fique mais atento. Porque é um trade que não dá para recuperar no tempo. Se você ficou de fora dele, por qualquer motivo que seja, já era. Não tente entrar mais nele. Não vai dar certo. Porque do mesmo jeito que ele estica muito rápido, o risco dele voltar é enorme. Então, o grande segredo está em você, literalmente. Abriu, se você perceber o sinal, você tem que entrar. Se você hesitar, já era. Não faça mais, tá? Então, vamos recapitular aqui. Momento da sinalização. O tempo de resposta que eu faço a entrada através da ASG. Tá? Então, ó, abriu, mini índice, movimento muito rápido, a ASG sinaliza. Sinalizou, estou entrando a mercado. Tá? Nem apregoei. Estou com ordem oco. Minha ordem oco já paga ali para mim o meu alvo. Já foi 250 pontos. Tchau, acabou o trade. Aí o iniciante ou o trader sem noção do perigo, olha isso aqui agora. Ah, deu M10, vou comprar. Aí o cara compra agora. Aí você vai comprar muito caro, né? Ou seja, não faça isso. Ah, mesmo que ele... Ah, mas deu certo. Não é legal. Porque se ele deixa um paviozão aqui, meu irmão, e volta, aí você vai sentir uma agulhada violenta do mercado, tá? Então a gente não recomenda que faça dessa forma. É uma operação muito boa, se bem executada. Por isso que ele é um alerta de alto risco, ele não é uma call. A ESG não está falando compra, ela está te falando assim, ó, alto risco do preço subir muito rápido. Ou seja, não venda. Esse alerta aqui, na verdade é o que? Não faça venda, tá? Mas aí a gente aproveita, digamos que essa possibilidade do preço poder ir direcional mais rápido, a gente aproveita e faz esse scalping a nível sniper, tá? Então não é difícil, você vai ver algumas vezes isso acontecer, mas é importante também que você entenda como fazer esse setup. Então, passou o bonde, já era. O preço já está muito longe, cai fora, não faça ele, tá? Fica de fora, leve como a experiência do trade mental. Você viu, não fez, mas entendeu. Beleza, isso numa próxima oportunidade vai refletir em uma operação legal. Então, é importante prestar atenção nesses detalhes. Turma, fechado? Galera, é isso. Encerramos aqui essas aulas com gatilhos de entrada. Lembrando que o foco dessa aula foi exclusivo, aliás, desse curso do Sniper ASG foi exclusivo para mostrar gatilhos de entradas rápidas. Nesse curso não foi falado sobre posição dos makers, não foi falado sobre pressão dos canais, não foi falado sobre contexto de mercado, não foi falado sobre outras questões como a TUVAP. Por quê? Porque o objetivo aqui é um operacional específico. E aí eu quero te dar um lembrete importante. Talvez esse é o melhor
operacional da sua vida. E talvez não. Como assim, Sérgio? Bom, tem que ver se você se adapta ao perfil de scalping. Para isso você precisa validar durante um tempo, treinar no simulador, fazer os replays, colocar em prática, validar por um tempo. E uma outra coisa, pessoal, cuidado com a pressa. Se você tomar uma ideia baseada em 1, 2, 5 pregões que você de repente não consiga performar bem, cara, você anula um processo todo por falta de um pouco mais de persistência. Eu considero avaliar qualquer processo pelo menos 90 dias. Antes disso, eu acho que é prematuro da minha parte julgar qualquer serviço, qualidade de algo que possa me fornecer algum resultado. Então, pensa, por exemplo, eu preciso, por exemplo, correr uma maratona. Eu sou sedentário. Vocês acham que em 3 meses eu tenho capacidade de vencer uma maratona? Não tenho. Mas nesses 3 meses eu vou ter, digamos que, experiência para chegar ali em diante e falar, cara, eu percebo que tem o potencial aí de dar certo. Né? Testei esse método não uma vez, várias vezes, ou seja, é isso que faz a diferença. É isso que separa a pessoa que tem foco na vida da pessoa que simplesmente não quer nada com nada. Só vai ficar reclamando e vai viver na mesma. Então, antes de você chegar à conclusão que o operacional para você não dá certo, cara, testa por pelo menos um período que seja, digamos assim, um período que a gente consiga chegar num consenso e falar, realmente o cara testou bastante antes de chegar a essa conclusão. Do contrário, cara, você só está agindo por impulsividade, tá? Porque a tendência das pessoas, principalmente no nosso mundo atual, é o imediatismo. Só que no mercado, cara, a maior facilidade que existe envolve a complexidade que a maioria não quer. Então, eu digo para vocês, hoje o que a SG possibilita para quem entendeu a proposta da SG, cara, eu nunca vi nada igual. Agora, a primeira coisa é, você precisa entender a proposta do projeto e precisa entender que existem formatos operacionais para cada gosto. Então, Sérgio, eu assisti o Sniper, cara, achei legal as aulas, mas para mim não serve porque eu prefiro trabalhar a posição do jeito que eu opero lá, olhando o maker, olhando o validador junto com o speed candle e já tem um operacional acontecendo. Cara, tá tudo certo, então continua nisso daí. Se tá funcionando, não mexa. Agora, pô, Sérgio, eu tenho tudo isso aí, é vencedor e ainda gostei, pô, pra caramba da ideia de poder aí de fato ter essa possibilidade de fazer as operações de scalping, que é algo que eu não dominava. Ou, cara, nem faço scalping, mas o gatilho do scalping fez com que eu melhorasse a minha performance para fazer operações mais longas. Então, melhor ainda. Ou seja, você aproveita um processo para melhorar um outro, tá? Aulas com mais conceitos técnicos sobre a leitura dos makers e tudo mais, nós temos também, mas são aulas mais avançadas e particularmente eu acho que não é para todo mundo esse tipo de análise, por quê? Porque envolve um tempo de leitura que é bem mais complexo do que esse operacional que eu ensinei para vocês nesse curso. Então, assim, vou ser bem realista com vocês. Se você está na busca de resultado rápido, foca em se tornar um bom scalper. Aqui com essas aulas do Sniper, ASG, você consegue isso. Agora, se o seu foco está além disso, você fala, cara, beleza, eu quero fazer isso, mas eu não quero parar aí. Eu quero entender o jogo do negócio, quero entender a Matrix, eu quero entender a manipulação. Aí, meu irmão, aí a gente está falando de um processinho que vai levar uns meses ainda, tá? Poxa, Sérgio, meses? Vai levar meses, cara. Eu demorei 7 anos. Vocês têm que dar graças a Deus que ainda, porra, eu me dispus a fazer algo para vocês encurtarem esse processo em meses, tá? Essa leitura que eu tive para desenvolver essa setinha, hoje vocês olham isso aqui como uma setinha.
É bonitinho, né? Fica piscando aqui, é simplesinho. É uma bolinha que fica piscando vermelho ou verde. Só que vocês não fazem ideia da complexidade, o conhecimento, o tempo de tela, o estudo, as dezenas de centenas de milhares de horas que eu fiquei sentado procurando entender esse movimento, lapidando ele, até chegar nesse ponto. Então, esse é o processo. Quer um resultado mais rápido? Ou, cara, e eu não tô nem falando questão de você querer estudar ou não, tá? Tô falando assim, o que conflui melhor para você. De repente, de fato, esse operacional é o que você vai gostar de operar. Não adianta você forçar querendo entender uma coisa que você não gosta. Faça o que você sente, ó, cara, eu gostei disso aqui, vou me especializar nisso. Então foca nisso. Também não tenta abraçar tudo não, tá? Mas você tem que ter um foco. Você não pode ficar misturando muita coisa. Então foca nisso daí. Se você gostou desse material, se você curtiu, tem a minha autorização para encaminhar o link para outras pessoas conhecerem. O link está aberto, tá? Não é um curso pago, é um curso que eu estou disponibilizando para vocês entenderem o projeto da ESG de uma forma mais avançada e de uma forma muito prática e, ao meu ver, muito fácil, considerando toda a dificuldade do mercado. Enfim, então é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço. Até mais.